Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, eu sou Márcio Becker, esse é o vídeo número 29 e no vídeo de hoje vou novamente atender os pedidos que vocês têm feito, um pedido muito especial, um pedido de degustação de whisky, de apresentação de produto, um pedido que não foi feito apenas por uma, duas ou três pessoas, na verdade foi disparadamente o whisky mais solicitado do canal, tá, até o momento, mais do que qualquer whisky famoso. Old Parr 12 anos foi o whisky mais solicitado do canal até o momento. E dado o grande número de solicitações, eu posso de antemão concluir duas coisas. Em primeiro lugar, é um whisky que tem agradado ao paladar do público brasileiro de uma forma geral. E em segundo lugar, é um whisky que não se tem muita informação a respeito dele. Muitos dos que me pediram para fazer um vídeo sobre o Old Parr me pediram exatamente por essa falta de informações. O pessoal tem gostado do produto, tem buscado informações e não tem encontrado. Então o vídeo de hoje vai ser mais extenso, vou dividir ele inclusive em duas partes, tá? Para tentar passar o máximo de informação possível a respeito do Old Parr para vocês. Na primeira parte, vou falar um pouco a respeito do whisky, sobre os criadores do whisky, vou provar o whisky e passar para vocês minhas impressões a respeito dele. No segundo vídeo, vou explicar melhor a origem do nome do whisky. É um vídeo que eu poderia resumir em uma frase só, mas é claro, como vocês pediram, para ter detalhamento de informações, eu vou aprofundar a história que está por trás da escolha do nome do whisky, ok? Inclusive eu vou começar me servindo já da minha dose de degustação. Vai ter um motivo para isso, eu vou explicar isso para vocês na sequência, tá? Servi uma dosezinha aqui. O Old Parr, pessoal, tem pouca informação a respeito dele, tá? E eu acho que existem dois motivos principais por essa falta de informações a respeito do Old Parr. Em primeiro lugar, o próprio fabricante. Hoje ele pertence a Diageo, tá? Que produz, vende, disponibiliza, tá? Só que a Diageo ela não fornece muita informação a respeito do Old Parr. Não existe nenhum site sequer voltado especialmente ao Old Parr, com características, detalhes, histórias, não tem, tá? Não tem site voltado ao Old Parr, esse é um dos motivos. O segundo motivo é o foco de vendas do whisky. O foco de vendas dele está principalmente na Ásia e nas Américas, e não na Europa. Aí vocês vão me dizer assim, problema dos europeus, Márcio. De fato é um problema para os europeus que não têm acesso ao Old Parr, mas acaba impactando a gente também. Por que eu digo isso? Porque na verdade são os europeus que já de longa data apreciam, comentam, buscam e dividem informações a respeito de whisky. A gente ainda está engatinhando nesse mundo. Eles já de longa data apreciam whisky e comentam a respeito de whisky. E como o Old Parr é um produto que lá não tem tanto acesso, não é tão acessível, o pessoal acaba não consumindo, não buscando informação e não comentando e dividindo o que conhece a respeito de whisky e a respeito de Old Parr com a gente. Então, é outro dos motivos, tá? O Old Parr, ele vem numa garrafa quadrada, com cantos arredondados, uma garrafa de cor marrom, uma garrafa que inclusive, não sei se vai aparecer no vídeo, tem uma certa textura na garrafa, tá? Alguns dizem que essa textura lembra casco de tartaruga, para outros é mosaico. Para mim lembra muito vitral de igreja quando visto de longe, tá? Mas cada um tem sua percepção. 40% teor alcoólico, vai corante, garrafinha de 1 litro. Dizem que é uma garrafa muito frágil, que quebra com facilidade. Olha pessoal, eu não vou fazer o teste de tentar quebrar a garrafa para ver se ela quebra com facilidade. O que eu vou dizer para vocês é que minha mãe já me dizia: é vidro, cuida para não bater. Simples assim, tá? Mas enfim, essa fama de fragilidade às vezes ocorre porque quando a gente compra a garrafa ela já vem quebrada, tá? E aí eu vou apresentar para vocês a embalagem desse produto. É uma embalagem, né, dourada, com os mesmos detalhes do relevo, da garrafa, tem historinha. Só que o grande detalhe é que é uma embalagem de papelão muito fininho. Não oferece segurança nenhuma para a garrafa. Então, às vezes, no manuseio lá na loja, no distribuidor, acaba batendo e acaba trincando a garrafa. Então, às vezes, não é nem a garrafa, mas sim a embalagem que não ajuda nem um pouco a proteger a tal da garrafa, tá? Esse é um pequeno detalhe. Mas o Old Parr, pessoal, ele foi lançado em 1909 pelos irmãos Grindis, pelo James e pelo Samuel. Eles eram comerciantes em Londres, tá? Conhecidos por serem bons comerciantes, bons marqueteiros. Mas eu vou aprofundar um pouco essa história. Normalmente a história dos irmãos Grindis termina por aqui, ninguém aprofunda isso, mas é claro que eu vou trazer um pouco mais de informação para vocês. Eles eram conhecidos por serem bons comerciantes.
disse que eles conheciam muito uísque. Só que ninguém comenta que, na verdade, o pai deles, o avô deles, os ancestrais todos dos irmãos Guinness trabalhavam na indústria de uísque. Seja construindo destilaria, seja produzindo, comercializando uísque, engarrafando, fazendo blending, maltando, produzindo cevada nas fazendas, eles eram fazendeiros também. Então, toda a história, o know-how a respeito de uísque está na família já em várias gerações anteriores. Então, quando a gente chega nos irmãos Guinness, no Samuel e no James, na verdade, eles tinham sim um know-how a respeito de uísque, esse know-how já vinha de família, estava no sangue. Né? E é claro que não é só disso que eles se fizeram na vida. Na verdade, eles tinham habilidade de comércio e eles tinham uma abordagem diferente na hora de vender o seu uísque, o seu produto. Tá? Normalmente, o comerciante, o principal foco do comerciante é fazer girar o estoque. É importantíssimo girar o estoque, é necessário girar o estoque. Ou seja, compra e revende, compra e revende. É importante. Só que eles, enquanto comerciantes, utilizavam uma abordagem que é muito utilizada atualmente para vender bebida e produtos gourmet em geral. Tá? Eles, na verdade, eles chegavam no seu cliente e ofereciam o produto ao cliente para que ele apreciasse, para que ele conhecesse. Não era aquela simples história de, toma aqui um uísque, mistura aí com gelo, mistura com alguma outra bebida, mistura com não sei o que e ele fica muito bom, se torna um refresco. Não. Eles, na verdade, incentivavam os clientes a apreciar o uísque, a provar o uísque puro, a degustar. Isso é uma técnica de venda muito interessante, porque na verdade o cliente chega na loja e começa a ser convencido por um vendedor que apresenta conhecimento, começa a ser convencido de que o produto tem qualidade. E o cliente vai automaticamente aceitar as características e entender, na verdade, as características e começar a acreditar que o produto tem realmente qualidade. Por quê? Porque o cliente começa a realmente conhecer o produto. Isso, pessoal, acaba resumindo a história. O cliente acaba levando um produto que ele considera de qualidade, comprado por um vendedor que demonstrou conhecimento. Obviamente é uma loja muito boa, então ele sai de lá se sentindo também um cliente diferenciado. É uma tática muito interessante, eles já utilizavam isso lá em 1900 em Guaraná com rolha. Então, legal, muito interessante. E era a tática de venda deles. E eles fizeram muito sucesso em Londres dessa forma, tá? Mas vamos à nossa degustação. É um uísque, pessoal, que vale a pena a gente deixar ele parado de 10 a 15 minutos respirando. Talvez deixar respirar um pouco, tampa, deixa respirar mais um pouco, tampa. Para que isso? A grande jogada dele. Deixa eu explicar o que eu sinto agora nesse uísque. No aroma, pessoal, é um aroma frutado, suave, mas com um toque de personalidade, um toque diferenciado. Tem um leve amadeirado aqui, uma leve pimentinha, tem uma leve, muito sutil presença de fumaça de turfa, mas o que realmente é interessante nesse whisky e que vale a pena a gente fazer, principalmente quando a garrafa ainda está no início e que nos leva a deixar respirar um tempo tampado. O que acontece? Ele fica com uma textura no aroma. Fica um aroma cremoso, um aroma meloso, um aroma denso. Lembra muito sobremesa, alguma sobremesa feita à base de leite com um pouco de canela e com laranja envolvida na história. Tá? É um aroma que marca a presença, ele preenche o olfato. Isso não é qualquer whisky que consegue. Tem outras coisas, é claro, também presentes. Frutas secas, malte, um pouco de baunilha. Dá para perceber a maturação em barris de sherry. E uma coisa que eu vou passar para aroma de plantas, principalmente plantas mais amargas, puxando para ervas, dá para perceber também. E o que eu vou passar para vocês agora pode parecer meio óbvio o que eu vou dizer, mas é verdade. Dá para sentir tranquilamente o aroma de malte e o aroma de whisky de outros grãos. Aí vocês vão dizer assim para mim, claro, Márcio, isso é um blended whisky? Pois é, pessoal, mas não é todo blended whisky, ou qualquer whisky em geral, na verdade, que apresenta os aromas individualizados. O que eu quero dizer com isso? Alguns whiskies apresentam um aroma onde é que eles estão tão misturados, cada uma das notas de aroma estão tão misturados, que a gente tem dificuldade em perceber o que a gente está sentindo. Tá? A gente acaba dizendo assim, não sei o que é, mas tem cheiro de whisky. No Old Par, me parece ser mais fácil identificar o malte,
identificar o whisky de outros grãos, identificar a laranja, identificar o sherry, identificar planta, parece ser mais diferenciado, tá? Parece ser mais individualizado. Isso requer também que o whisky apresente um bom equilíbrio, para que uma nota não sobreponha a outra. E o Old Parr também apresenta um bom equilíbrio. Então, no aroma, pessoal, é um whisky bastante interessante, com uma boa complexidade que vale a pena a gente conhecer, ok? No paladar, saúde. No paladar, ele tem um apimentado, mas ele é bastante frutado, ele é arredondado, eu diria que ele é suave. Eu diria que, apesar da oleosidade, ele tem um corpo leve, tá? Dá para perceber novamente o malte, mas principalmente presença de plantas e de laranja, tá? Plantas puxando para o mais amargo e o frutado com a presença da laranja, tá? E é um whisky que ele finaliza de uma forma média para longa, no início mais suculenta, tá? Lembrando principalmente laranja, mas que aos poucos vai cedendo espaço para algo mais esfumaçado, mais amargo, ok? Com água, 40% teor alcoólico, bem pouquinho de água, tá, gente? Com água, eu vou dizer para vocês o seguinte, ele muda, tá? Para algumas pessoas vai ficar mais interessante, para outras talvez não vai ficar tão interessante. Mas pelo menos o que eu percebo? No aroma, ele perde intensidade, ele fica mais frutado, mas ele perde o que ele tinha de mais interessante no meu entender, que era aquela textura, aquela densidade de aroma. Sumiu isso, ele ficou mais liquefeito, ele ficou um perfume sem densidade, um whisky mais normalzinho. Só que ele acaba liberando uma nota que, pelo menos para mim, não agrada muito. Às vezes a gente percebe borracha queimada. Isso para mim pelo menos não agrada muito. Talvez para alguns de vocês vai agradar, mas pelo menos para mim não agradou. No paladar, pessoal, ele fica super suavizado. Ele perde toda a potência de sabores, ele fica super leve. Para quem gosta de whisky leve, ele fica ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Para quem gosta de whisky que tenha mais presença de sabor, não fica ideal, não fica legal. E ele finaliza de uma forma que eu diria mais amarga, tá? Finaliza da mesma forma, só que de uma forma mais amarga. Minha nota para esse whisky, 84 de 100. É um whisky, pessoal, que eu diria que na finalização tenho que melhorar. No paladar, ok. No aroma, muito bom, muito interessante, oferece complexidade, oferece equilíbrio, balanceamento. Além disso, tem até uma textura de aroma, claro, sem adicionar água, tá? É um whisky que proporciona uma boa experiência degustativa para quem gosta de degustar. Ele serve para degustar puro, tá? Para provar puro, para apreciar puro, e também para apreciar misturado com outras bebidas, que eu acho que ele combina bem com várias delas, tá? É um whisky que tem um excelente custo-benefício, é um whisky que dentro da faixa de idade e na faixa de preço, eu diria que ele é um dos melhores, tá? Ele concorre com Chivas 12 anos, com o Black Label, que também é 12 anos. Então ele está ali na mesma faixa, com um preço mais acessível e eu diria que até tem mais a oferecer. Tá? Mas é claro, é uma questão de gosto. Alguns podem gostar, alguns podem não gostar, tem sempre o gosto envolvido. Mas de uma forma técnica falando, apresenta boas características, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar a respeito do Old Parr. Ele tem versões mais envelhecidas, tá? 18 anos principalmente, vale a pena conhecer, muito interessante, tá? Deixo isso para um vídeo futuro, mas até começar o próximo vídeo agora, que eu vou falar sobre a origem do nome, uma historinha bem interessante, convido vocês a assistir. Enquanto isso, apreciem seus whiskies com moderação, sirvam uma dose antes de começar o próximo vídeo. Nos vemos na sequência. Abraço!